Então, Miriam, você que manda, viu? como eu havia conversado ontem contigo, eu e Jéssica, a gente teve um momento de reflexão nessa estratégia aí que você montou. E a gente fez algumas considerações, até com base no que a gente montou, assim, a nível de política, sabe? E eu vou compartilhar aqui algumas coisas assim, iniciais, né, para a gente tentar pensar um pouco essa nossa estratégia. Peraí, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Peraí, tô. Sim, já aparece. Então, a gente começa aqui na gestão de canais de entrada, né? A gente tem trabalhado muito essas questões de gestão como um canal macro, né? Como única. A gente até colocou aqui, Igor, nessa possibilidade de pensar a gestão como um macro processo. Porque a gente hoje, na verdade, assim, o que a gente esteve trabalhando é que a gente faz gestão de vários canais, a gente faz gestão da entrada, a gente faz a gestão de relacionamento, a gente faz a gestão, né? E a gente faz a separação hoje na equipe, assim, a gente talvez tenha que fazer essa separação, essa diferença entre gestão e atendimento propriamente dito. Porque a gente faz uma gestão que fica a grosso modo, a nosso cuidado, né? Eu e Jéssica e as demais líderes, e nós temos o atendimento de fato, né? Que é diferente, porque assim é a área fim da Coat, né? Então, a prestação efetiva, e a gente pensou em trazer aí essa ideia de gestão como um macro processo para todos os demais, e fazendo essa diferenciação entre o atendimento e gestão. A gestão dos canais. Oi. Só te cortando rapidamente, assim, Sim. Tenta ir lá para o final, que foi aquela estrutura que a gente montou primeiro, para poder só contextualizar ele, porque assim, a gente foi discutindo antes e depois a gente chegou no que a gente pensou de estrutura, né, dos tópicos, que aí a gente volta lá e vai ponderando. Eu acho que fica mais fácil dele entender o que a gente pensou na discussão. Aí a gente pensou dessa forma, Igor, assim, a gestão de triagens, gestão dos canais de atendimentos, aí tem canais 0800, canais digitais, atendimento pessoal, e a prestação, assim, a gente colocou prestação de serviço, mas a gente pode mudar, tá? Só para tu entender. E a prestação do atendimento em si ficaria financeiro, cadastro, certidão, prova de vida. E a gestão do relacionamento e o monitoramento e controle, porque a gente, na verdade, pensou em monitorar, como um monitoramento de todas essas etapas, né? Então, a gente propôs isso, essa ideia dessa estrutura. Aí, Jéssica, quer falar mais alguma coisa nesse sentido? Não, assim, eu posso completar lá na hora que às vezes o Igor vai fazendo as perguntas dele, né? Aí a gente vai esclarecendo o que a gente pensou. É só porque na hora que a gente leu lá aquela estrutura que você mandou pra gente, a gente visualizou da seguinte forma, como você separou, tipo, gestão de cada ponto, né? E a gente entendeu como sendo a gestão, igual a Kíria falou, um macro mesmo ali, processo, que vai entrar tudo que é inerente à gestão. Mas tem essa parte, essa separação, porque você colocou gestão do financeiro, gestão de cadastro, só que nos subprocessos estavam. Agora eu não sei os termos, né? Eu não vou saber se eu estou falando certo ou errado. Mas assim, Pode vinha tranquilo. Gestão do cadastro, aí vinha depois ali emitir ficha financeira, sendo que o emitir ficha financeira é uma prestação de atendimento e não a gestão propriamente, entendeu? Aí foi nisso que a gente começou a destrinchar e falei, não, vamos colocar a triagem, realmente existe, tem essa gestão de triar ali, mas a gente tem a gestão dos canais, que é gerir ali a central de atendimento, gerir a parte de atendimento digital, a CAP, vem a prestação, aí tem um relacionamento que ele estava entre um outro processo lá,
E o que estava gestão operacional e controle, a gente trocou para gestão de monitoramento e controle, que a gente, pelo que você trouxe ali, a gente achou melhor trocar para monitoramento. Mas aí pode Beleza. subir, Kira, e a gente vai falando ali para Tá. ele o que, que a gente foi enxergando. Tá, então aqui nessa primeira parte a gente ficou claro, né? Uhum. Essa questão da central, né? Aqui a gente elencou mais ou menos as situações que a gente precisa atuar, né? Então, por Legal. exemplo, acompanhar diariamente o funcionamento da telefonia, isso é uma gestão que a gente faz até para saber se a telefonia está funcionando ou não, porque hoje o que acontece? Quando a telefonia não funciona, aí desemboca nos telefones das nossas secretárias. Então, geralmente, quando começa muita ligação, é porque alguma coisa na telefonia está dando errado. Então, as meninas me acionam que iria estar funcionando o 0800, a primeira pergunta. Então, geralmente, a primeira coisa assim, que a gente faz é olhar, é ligar mesmo, fazer o teste no 0800 para ver se está funcionando tudo ok. Ah, não, gente, está funcionando. Foi por algum outro boom que vocês estão atendendo o telefone. Não é o 0800. Ou acontecem situações, como aconteceu com a gente, que a gente passou uma semana sem telefone porque roubaram os cabos da telefonia. Então, a gente teve que ficar monitorando esse funcionamento dos telefones diariamente, entendeu? Como é que é? Mas ficou sem o 0800 ou sem o telefone aí? A gente ficou sem atendimento. É porque uma coisa impacta na outra, né? São porque contratos diferentes, mas para a central funcionar, ela precisa da precisa do telefonia telefone, em atividade. E aí, como a da telefonia lá, linha, o né? tronco estava fora, não tinha como prestar o atendimento. E aí a gente teve uma queda assim, bem considerativa considerável, oh meu Deus, estou falando errado já. Considerável no atendimento, sabe? A gente viu assim uma queda abrupta. Nossa central, ela funciona no Recife, né? Em Recife, e aí os cabos lá no local foram roubados, né? Furtados, assim. Então, assim, tivemos uma queda muito grande nesse período que a operadora nossa teve que instalar tudo novamente. Então, nisso, a gente teve uma semana sem funcionamento. Então, esse monitoramento é necessário na central. O que a gente faz? A gente presta suporte aos atendentes, além os atendentes, eles têm lá o script, eles têm todo o material necessário, mas a gente tem um canal pelo WhatsApp que tira as dúvidas ou informa, enfim, ou orienta de como deve atender dessa forma, né, em determinada situação. E através desse suporte que a gente acaba sabendo também, monitorando as questões dos incidentes que vão acontecendo. Alguns, assim, eles comunicam, hoje é dia de pagamento, tá todo mundo ligando, reclamando que o Banco do Brasil não pagou. É através do suporte que a gente fica sabendo, né? Então, assim, Como é que é esse suporte? É o WhatsApp, é e-mail? A gente fez um grupo no WhatsApp. Bem caseiro. Bem caseiro, eu, Jéssica, e o pessoal, assim, as supervisores da Speed, os líderes da Speed, e aí a gente mantém esse contato no dia a dia, né? Tudo que eles precisam, a gente vai dando suporte. Mas e os incidentes pontuais? Porque tem os grandes e os minis, né? Os incidentes também, lá no grupo, a gente consegue. Tem casos que a gente consegue identificar o incidente pela Speed, né? Justamente por alguns relatos, e tem o inverso, né? Quando a gente detecta o incidente já aqui na Decipex, que a gente precisa construir script de atendimento, dependendo do incidente, vai requerer uma capacitação ali dos supervisores, então a gente avalia o caso concreto. Se é um incidente que é viável apenas montar um script, que a matéria da Decipex também publicada lá na página seja suficiente para que eles entendam, a gente só faz o script e dispara para eles. Mas, se não, a gente tem o script, tudo que a gente tem de conteúdo, mais a capacitação dos supervisores para que eles repassem aos operadores.
Legal. Mas tem um canal, quando precisa ser oficial, qual que é? Não, é esse aí do WhatsApp. É. Esse é o nosso canal oficial de É oficial. suporte, de comunicação de incidentes. É o que a gente tem. A gente Beleza, só manda por e-mail as documentações, né? Mas assim, é o que funciona é justamente o WhatsApp mesmo, beleza, beleza, tá? show. Além de, aí assim, como a Jéssica citou, a gente faz capacitação, faz os scripts, tem a parte de fiscalização e de gestão do contrato, a gente monitora as chamadas, a gente tem a previsão das ligações mês a mês que a gente precisa fazer. Por exemplo, tem situações em que a gente já sabe que nós vamos ter muitas ligações, como é o caso do comprovante de rendimento, foi um mês atípico. Teve um problema no benefício especial, é um mês atípico. Então, a gente tem que fazer essa previsão mês a mês para que a empresa se organize para prestar o atendimento. Mês a mês, a gente faz essa previsão e a gestão do próprio contrato, valores e tudo mais, né? A gente acompanha essa gestão do contrato. O monitoramento dos incidentes, a gente já explicou, e o controle de qualidade do atendimento, né? A gente acaba tendo, às vezes a gente entra nas ligações, verifica com a equipe se estão prestando a informação correta. Tem que fazer uma prestação de serviço em relação a Solgov, por exemplo, a pessoa não soube orientar, a pessoa está fazendo o procedimento errado, enfim, a gente acaba depois tendo que... a gente vai ir com uma lupa, a gente vai mapear esse processo, esse subprocesso, não sei qual vai o nível que vai entrar na arquitetura. Mas aqui a gente está fazendo sobrevoo, né? Depois a gente vai numa lupa, vai pegar uma lupa e mapear isso aí direitinho, tal. Mas uma dúvida que eu fiquei o 0800, beleza, os atendentes lá vão atendendo e tudo, e quando tem que escalar, como é que é? Ele orienta a pessoa a entrar por outro canal ou ele consegue criar uma... Na verdade, o 0800 ele é hoje uma central de atendimento informativa, né? Tá. Então, assim, aquelas demandas que chegam no primeiro nível, a principal atuação é o modo informativo, dizer, orientar quais os canais que ela deve seguir, né? A gente teve uma exceção, que é o próprio comprovante de rendimentos, que a gente trabalhou de forma mista, né? Recebeu pelo primeiro nível e seguiu, escalonou para o segundo nível, que era o nosso técnico que estava atuando, o nosso servidor que estava atuando pelo acesso do CIAP, né? Então, a gente só teve esse caso em que a gente escalonou, tá? Beleza, então é quase 100% informativo lá. Praticamente, assim, o do comprovante de rendimento, ele é temporário, né? Então, a gente abre anual, né? Esse tipo de atividade. Legal. Beleza, acho que 0800 a gente conseguiu fazer um bom sobrevoo aí. Aí você entendeu o porquê da gente colocar como gestão, né, Igor? Que acaba que a gente tem que... Beleza. Não, essa a gente vai mudar essa nomenclatura, né? Arquitetura. Hierarquia. Então, assim, aqui a gente também optou por orientar a gestão de canais de atendimento, que aí essa gestão de canais de atendimento digital abarcaria todos os nossos sistemas que a gente gostaria de colocar embaixo, né? SEI, CIGEP, Sogov, Gov, enfim, a gente chegar nesses subprocessos, né? Uhum. Aqui da gestão operacional, a gente pensou em trocar por gestão, monitoramento e controle, que é aquela parte que a gente fala, né? Que a gente acaba fazendo essa triagem, esse trabalho de monitorar todos os canais, ver quais são os canais
que estão com maior demanda. Isso a gente acaba fazendo dentro da equipe esse monitoramento. A gente tem, por exemplo, hoje no SEI, a gente está tentando manter o nível de atendimento assim, dos núcleos sob controle. Então, assim, hoje a gente tem 2 núcleos que estão fora do contexto assim, do dia a dia. A gente tem declaração e tem a AFD que está com um número mais elevado de pedidos. Então, o que a gente fez? Ontem a gente já redistribuiu a equipe, já pensamos em mexer nas equipes para trazer um volume maior para essas 2 frentes, para que a gente consiga diminuir a demanda. Então, a gente acaba fazendo isso rotineiramente. Surgiu uma demanda maior na caixa de cadastro, vamos tentar movimentar servidores da nossa equipe para lá, a gente faz meio que um rodízio, entendeu? De demandas para monitorar, assim, para diminuir as demandas e ficar sob controle. E esse monitoramento a gente faz continuamente, né? Então, por isso a gente colocou como monitoramento de controle, tá? Legal. Beleza. E a estrutura, né, que a gente tinha citado para a gente começar a conversar sobre isso. Então, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez o 0800? Como é que foi a última reunião? Foi bem interessante. A Jéssica já me apresentou, porque eu só tinha ouvido falar, nunca tinha visto. Né? Ali, ela entrou no CIGEP, tal, entrou, tem aqui, a gente faz assim, vou parar de compartilhar aqui, então tá. Beleza, então deixa eu compartilhar aqui. Então, seguinte, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez esse sobrevoo no 0800, deixa eu compartilhar aqui. Vamos ir passando em cada um dos processos que estão aqui, e Sim, a gente vai... E aí você vai falando, porque no final das contas é o seguinte, como é que está sendo a metodologia, tá? Espera aí, deixa eu compartilhar direitinho aqui. E que tem funcionado muito bem. A gente, no passado, quando eu mapeei processo e não tinha inteligência artificial e tudo, nossa, era bem chato, né? Mas funcionava. Agora, está sendo assim, a gente está fazendo essas entrevistas estruturadas, pega as gravações e coloca nas inteligências artificiais, reparto, tudo, e aí vai direcionando, e aí vai refinando, interagindo e chega na arquitetura, tá? Então, espera aí que está passando um caminhão aqui. Beleza. Então, a metodologia tem sido assim, a gente está levantando informações com vocês, tudo que a gente está conversando, por exemplo, isso aqui veio das últimas reuniões, né? E depois tipo, umas 2, 3 horas de interação com Google IA, estou usando Google IA e o Cloud, basicamente, né? Essas páginas mesmo, quem fez foi o Cloud. Não sai pronto, depois eu tenho que ficar corrigindo, mas, cara, não gastei, sei lá, 15 minutos para fazer esse negócio. Então, por isso que, assim, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o que vocês falarem, né, por exemplo, a gente vai falar agora, vamos falar de canais de triagem. Está sendo registrado e a inteligência artificial vai considerar isso na hora de propor arquitetura. Ela propõe arquitetura para mim, para a nossa equipe e tal. Aí eu refino, mostro para vocês, aí vocês fazem o que fizeram hoje. Falou, Igor, ó, não é bem desse nível, não é bem daquele, tá? Então, por isso, assim, esse sobrevoo, ele vai aparecer na próxima proposta que eu quero fazer, né? Até sexta-feira que vem. Vamos ver se a gente já consegue ter algo pronto para poder falar assim, para poder mandar para o Marco. Falar, Marco, ó, essa aí é a arquitetura proposta preliminar, né?
para ele bater o olho e ver. Vamos ver se a gente consegue em uma semana de interações a gente chegar nesse ponto. Tem uma página dessa aqui, mas já validada por vocês, né? Então bacana. Tá. Então vamos falar vocês falaram do 0800. Deixa eu... Então, beleza. Então, só mostrar aqui. Então, vocês falaram do jeitão todo. Então, a gente vai fazer os ajustes, né? Vamos mudar, tal, fazer esses ajustes estruturais, né? E beleza. Então, aí aqui, agora, eu tenho aqui as notas de cada uma, vocês vão falando, tá? Eu vou anotando, mas o que eu não anotar, tá gravado. Então, vamos lá, falem da questão da triagem, gestão da triagem. Vou falar o meu sentir, tá? Antes de vocês começarem. Me parece que hoje é um processo, me perdão a palavra, até um pouco solto, no sentido que, me corrija se eu estiver errado, cada líder de cada núcleo parece ter uma autonomia para lidar com essa triagem da forma que acha melhor, tá? Essa foi minha impressão. Mas vamos lá, falem a respeito da triagem em geral. Assim, a triagem, o que a gente faz? Assim, porque hoje nós temos uma caixa principal, né, que é a Coat. Essa caixa, Caixa SEI. SEI, isso. Tá. Caixa SEI. Em relação ao SEI, né, aí a gente tem uma pessoa que entra, faz essa triagem por assuntos, né, gerais, né? Vamos lá. Eu quero alteração de dados pessoais, ela já tem essa expertise para mandar para o cadastro. Eu quero tal coisa, eu quero ficha financeira, já tem essa expertise para mandar para o financeiro. E aí, nas unidades, né, a gente tem a gente tem as escalas, né, na parte do cadastro, que é onde vem o maior volume. Então, cada servidor, porque o grupo do cadastro, Igor, tem essa particularidade de que eles também prestam serviço no atendimento presencial. Então, eles têm um dia na semana que precisam estar na CAP presencialmente. Para isso, a gente precisa que todos estejam na CAP presencial, os que são de Brasília, e que atuem em todos os canais que envolvam o cadastro. Então, no cadastro, a gente tem aí o CIGEP, né, que é o Solgov, a gente tem aí o SEI, a gente tem o Alecom, né, que é o GovBR, né. Então, assim, a gente faz, e tem a CAP em si. Então, a gente faz essa escala, cada dia da semana um servidor fica em um canal, né? Então, essa distribuição, ela depende da escala que o servidor recebe, né? Então, a gente já tem uma escala pré-agendada, né, pré-estabelecida. Na segunda, vamos colocar, Edson na segunda fica, hipoteticamente. Então Edson fica no SEI. Entendeu? Então, vamos lá. Aí não tem ninguém que fica 100% na triagem. O pessoal sempre é triagem. Não, eu tenho uma pessoa que faz a triagem geral, da caixa geral, distribui para os seus, os núcleos, né? Legal. Isso sim, a gente tem. Inclusive, assim, era até um item que eu acho assim, que a gente acaba fazendo, triando duplamente, né? Na verdade, porque a gente tria, a gente recebe da COADM a triagem, né? Se a COADM, por exemplo, fizesse uma triagem já para os núcleos, a gente excluiria essa triagem inicial, né? E aí, dentro dos núcleos, tem uma outra triagem. Então, a gente tem 3 triagens, na verdade, né? A da COADM, a da COAT e a dos núcleos, né? Entendi. Então, a gente tem três etapas de triagem nesse sentido. Legal. E aí a gente tem as metas, cada servidor recebe sua meta, né? Sua meta específica.
E tem assim, a gente, por exemplo, financeiro, tem a estagiária faz a triagem, tem assim, tem a parte da prova de vida, aí depende de cada líder, né, também. Acho que a Jéssica até pode falar um pouco mais nesse sentido, que ela acompanha mais os meninos. Mas a Geisa, por exemplo, ela faz uma triagem da prova de vida de acordo com a maturidade dos técnicos, entendeu? O técnico ele tem mais maturidade para fazer visita, o outro tem mais maturidade para fazer isso. É isso, assim, para a gente poder trabalhar nesse sentido, entendeu? Então, tem uma triagem fina e uma triagem mais. Tem uma triagem mais mecânica e uma mais fina, né? Porque sim. Não é nem. É porque, Não assim, é na nem verdade, eu entendo a triagem, igual você está falando, a fina e a robusta aí. Depende do canal para poder a gente dizer qual é o tipo da triagem, né? Mas ali o SEI, a gente tem essa estrutura. Tem a caixa COAT, onde a gente tem uma pessoa, nessa caixa recepciona tudo que é de temática vinculada à coordenação de atendimento. Então, a gente tem uma pessoa do apoio nosso que faz esse acompanhamento dos processos que chegam, aí ela vai catalogando ali, isso aqui é cadastro, isso aqui é financeiro, isso aqui é prova de vida, para fazer o envio dos processos para os núcleos correspondentes pelo tema. Já na equipe, a triagem no núcleo, né? A triagem já é mais naquele viés que eu te mostrei dos marcadores, da temática específica do serviço daquele núcleo. Então, é uma triagem mais de assunto do que né, aquela triagem. Oi? Já não é nem mais triagem, né? Não é, é uma catalogação, né? Eu vou dizer assim para você que é uma catalogação do serviço para poder fazer as atribuições para os técnicos, né? E aí é o que a Kília mencionou. Cada núcleo vai ter a sua metodologia de distribuição, de atribuição de processos, de acordo com a expertise do técnico, pela temática do processo. Por exemplo, um judicial que chega, não é qualquer técnico que vai ter maturidade para responder um processo de natureza judicial. Então, é uma catalogação ali. A gente vai falar como uma triagem, porque, de certa forma, você está ali, né, tendo essa minúcia de avaliar do que se trata. Mas, especificamente do SEI, é assim, né, que funciona essa triagem. Então, beleza. Tá? Aí, assim, a triagem desses outros canais digitais, que seria o e-mail, o CIGEP e o GovBR, não chega bem a ser uma triagem, né? O e-mail, sim, porque a gente acaba tendo o nosso e-mail sendo um contato meio que central da Decipex, né? Onde tudo que as pessoas querem redirecionar acabam mandando para o nosso e-mail. Não fica sendo um e-mail só nosso, COAT, para recepcionar só da nossa demanda. Às vezes a gente recebe um questionamento de um processo que é lá da CGBem, que está na CGBem. Então a triagem vai ser nesse sentido de, bom, é um caso que é da CGBem, vou direcionar para lá. Agora, CIGEP e GOV, né, que são igual eu te mostrei, né, tive a oportunidade de mostrar para você na outra reunião, como que funciona o CIGEP, que tem é uma entrada só, onde todo mundo tem que ir ali pegar o seu, né? Então, a triagem seria nesse sentido, de eu localizar os assuntos que são da minha competência e atuar. Né? Eu não tenho uma pessoa que vai lá, igual no SEI, e vou direcionando, não tem como. Então, cada técnico, cada coordenação atua de uma forma que ela achar prudente, né? Então, a gente, quando é um técnico que está atuando ali no CIGEP, ele já sabe, o meu serviço é esse, então eu já vou procurar aqui os que são, vou assumir e vou atender. A triagem seria nesse sentido, não vou nem dizer que é uma triagem, né? E o GOV é a mesma coisa. O GOV, a triagem é só. Não tem. Não vou nem dizer para você que tem, tá? Triagem no GOV, porque lá o que cai para a gente, o técnico, ali, diferente do CIGEP, ele vai ver só o que é da responsabilidade da unidade dele. Então, se é o serviço de comunicado de falecimento, só a equipe do cadastro que vai conseguir visualizar aqueles requerimentos. Então, não tem uma triagem. No GOV, assim, eu vou dizer para você que não tem uma triagem. Legal. Agora,
Porque eu não vi o jeitão dessa plataforma. Você Qual? A teria do como... Gov? Teria Mostro